oportunidade de compartilhar com os meus irmãos essa aula, poder compartilhar com os meus amigos e irmãos em Cristo a importância de conhecer a doutrina islâmica, para que a gente possa alcançar nossos amigos muçulmanos. Aqueles, Senhor, que nem são tão amigos também, Senhor, a gente tem que apresentar o Evangelho para eles. Então, eu peço a Ti, Senhor, graça, misericórdia, que o Senhor encha o nosso coração de amor por eles, ó Deus, para que a gente possa compartilhar do Evangelho com alegria e também, Senhor, com muita sabedoria. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, pessoal. Então, como são baseadas as nossas referências aqui? Toda vez que a gente vai conversar com um muçulmano, a gente sempre encontra uma barreira que é o seguinte: o muçulmano ele vai querer referências. Na verdade, ele vai falar assim, você vai fazer uma afirmação para ele, ele vai falar, aonde está isso aí? Onde está escrito isso aí? Mesmo que quando ele fale alguma coisa, ele não dê referência alguma. Ele não vai dar referência nenhuma para você, se você conversar com ele. Mas ele quer referências. E a gente vai usar as referências que têm mais autoridade no islamismo. A primeira delas é o Alcorão, né? Vou mostrar aqui para você. Esse daqui é o Alcorão, tá? Ele é o livro eterno, que a gente vai falar sobre ele hoje, vou explicar mais, sagrado do islamismo. Se você abrir o Alcorão, ele está escrito aqui, ó, em árabe, e do lado está escrito em espanhol, tá vendo? Para o muçulmano, Alcorão é somente o que está escrito em árabe, tá? Então, toda vez que você for falar com um muçulmano e você usar o texto em espanhol, português, ou o que seja, ele não vai dar muita relevância. Agora, se você falar da tradução e dizer assim no fim da frase, e em árabe está escrito igualzinho, aí ele vai dar mais um pouco de atenção para o que você está falando, né? Então, para eles, o Alcorão é um livro que está escrito em árabe, e a gente vai entender isso porque mais para frente. Os hadiths, que é essa segunda parte aqui que você está vendo, os hadiths, eles são livros, coleções de livros, que relatam tudo o que o profeta Muhammad ele falou para os seus companheiros de caminhada que eles deveriam fazer, né? Como devem ser as regras de vida dele. Então, por exemplo, dar um exemplo aqui para vocês. Você não vai encontrar no Alcorão dizendo que o muçulmano tem que orar 5 vezes ao dia. Você não tem isso explícito lá. Mas isso está presente nos hadiths. Por exemplo, você não tem explícito no Alcorão que a mulher precisa usar véu. Mas está explícito nos hadiths. Eu estou usando alguns exemplos simples aqui, para vocês entenderem. Então, os hadiths, eles são fundamentais para a fé do muçulmano. Ele não é baseado somente no Alcorão, mas também nos hadiths. E os hadiths mais, vamos dizer assim, aclamados e aceitos no meio deles são, eu coloquei esses dois aqui, existem 5, né? Mas os mais conhecidos são Al-Bukhari e Al-Muslim, tá? Então, o Bukhari aí, ele tem os seus 10 livros, o Muslim tem os seus 9 livros aí. Então, são grandes coleções de livros com várias regras de vida para o muçulmano. E, por último, a gente vai ter a Sira. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse livro aqui é a Sira. Tá vendo? Tá escrito em inglês, chama The Life of Muhammad, que é a biografia do profeta. Ele é um livrão, tá vendo? É um livro é um calhamaço mesmo, um livro bem grande, um livro de 800 páginas. E esse livro aqui, ele foi escrito na ideia, no conceito de explicar para os muçulmanos qual foi a vida do profeta, o que ele fez durante a sua vida. Então vamos lá, vamos voltar para a gente entender melhor. Primeiro a gente tem o Alcorão, que é o livro eterno que foi revelado para o profeta, ele vem do céu para o profeta. A segunda coisa que a gente tem é tudo aquilo que o profeta ensina para o povo, que está presente nos hadiths. E agora a gente tem a Sira, que é tudo aquilo que o profeta fez, atos, ensinos e revelação divina. Então, a gente tem pelo menos esses 3 principais pilares aqui que está baseada a nossa aula. Então, a gente está baseado nesses estudos, nesses livros. Os hadiths, você consegue encontrar eles completos em um site chamado sunnah.com. Tá bom? Ô, Denis,
Pode falar. Deixa eu fazer uma perguntinha aí, porque eu acho que esse início ele é top. Eu acho que é importante que você que está com a gente aqui, você precisa entender muito bem o que o Denis está falando, porque aí vai dar sentido para você. Isso aí. Tem alguém do grupo que tem alguma dificuldade de entender ou quer fazer alguma pergunta nessa parte inicial para a gente poder caminhar? Porque nós estamos falando, talvez você até agora pensou que o muçulmano segue somente o Alcorão, Uhum. né? O que o Denis está dizendo é exatamente que existe aí um banquinho de 3 pernas, um tripézinho. Quer dizer, na verdade, quando a gente estuda o Islã lá para dentro dele, que a gente não vai ter tempo para aprofundar, mas a proposta hoje é de abrir uma porta para que cada um, dentro do seu interesse de possibilidade, vai poder mergulhar aí quando que puder. A ideia aqui é que você entenda que tudo aquilo que a gente ouve falar sobre a lei islâmica, e tem gente, mulher que fica igual Batman, outras já usam só um véuzinho, um lugar a pessoa comete alguma coisa, corta a mão, outro lugar apedreja, outro lugar mais tranquilo. O mundo muçulmano é muito assim diverso, É? né? E isso tudo e outras coisas mais, né, que tá na lei e tal, é definido pela interpretação dessas coisas que o Denis está falando. Ou seja, a lei islâmica, as leis que regem dentro dos países, a Sharia, é tudo em função dessa interpretação. No cristianismo tem teólogos, no islamismo também. Lá existem especialistas que interpretam, e aí as leis são definidas, né? Então, eu queria ver bem, assim, eu não sei se vocês entenderam, eu queria que alguém abrisse o microfone aí e perguntasse se você entendeu bem o que é o Hadith, ou se você quer perguntar alguma coisa sobre isso, ele vai falar mais na frente, mas se você quiser já entender que existe um tripé. Para compreender muito bem o Islã, se você tem essa noção do Alcorão, do conteúdo, do que Maomé falou, que depois se transformou em livros, coletânea de livros, né? Antigamente era só no blá blá blá, né? E essa Sira também, que é muito importante. Alguém quer fazer alguma pergunta introdutória? Até para o Denis se localizar depois, para poder estar ajudando vocês. Uhum. Enquanto alguém vai se preparando para fazer a pergunta, existe também, você vai ouvir, é muito comum você ouvir até a boca dos obreiros, né, dizendo que o muçulmano também tem que acreditar no evangelho, no Injil, né, no Injil. Isso, às vezes, ele é mal interpretado. Essa palavra Injil, evangelho, na nossa cabeça de cristão, automaticamente vem Mateus, Marcos, Lucas, João, certo? Vem esses 4 livros. Só que na cabeça do muçulmano, quando ele fala evangelho, é um livro que Jesus escreveu e que sumiu, desapareceu, foi perdido, né? Então, alguns vão utilizar o Injil como ponte para levar a pessoa para ler a Bíblia mesmo. Muitos muçulmanos vão e ouvem e acreditam nisso, mas se a gente for fazer um estudo ortodoxo do texto islâmico lá, que o Corão fala sobre o Injil, que é o Evangelho, ele não está falando do nosso Evangelho, da nossa Bíblia. Ele está falando de um livro que, segundo a teologia islâmica, foi Jesus que escreveu, tá? Que não existe de forma alguma, é um, dizer assim, é quase que um devaneio da teologia islâmica, né? Dizer que Jesus escreveu um livro e ele ensinava através de um livro, né? Pelo contrário, ele era o evangelho, o próprio evangelho, né? Ô, Acho que Denis, a gente compra. Como é que faz para a gente comprar esses materiais aí, que eram tudo oral e aí agora tem em papel, né? Que agora tem livros para a gente aham. poder. Como é que faz para O comprar? Como é que Alcorão, funciona? Ou não compra? você consegue gratuito. Se você for numa mesquita, você vai lá. Se você for numa mesquita, você consegue um Alcorão. Pedir lá um Alcorão pro Sher, para algum fiel que está lá na mesquita, eles conseguem um Alcorão para você de presente, eles te dão, ou você consegue online mesmo, em PDF, você baixa e coloca no seu celular, tranquilo.
Os hadiths são muito mais complicados de conseguir, porque, como eu disse para vocês, é uma coleção, né? São vários livros lá, e eles são caríssimos. A gente está falando aí de $1.800 em uma coleção, né? Eles são caríssimos. Só pessoas como o Jefferson, Silvio, que tem essas coisas aí, né? As coisas caras. E o último é a Sira. A Sira é um pouco mais fácil de conseguir. Eu tentei comprar a Sira 3 vezes. 2 elas extraviou, desapareceu no meio do caminho. E a última, desculpa, 2 vezes eu tentei comprar e a terceira eu ganhei de presente. Se eu não tivesse ganhado de presente, eu acho que eu não teria esse livro aqui, né? É, extraviou, muito difícil de conseguir ele, mas ele não é um livro, é um livro caro para a gente brasileiro, é caro, né? Mas lá fora não é tão caro assim. Para a gente vai sair uns R$ 500 uma Sira, né? Que é coisa de $100 que eu estou falando. Mas na Amazon você consegue os três, né? Esses Ô, três livrinhos você Denis, consegue. você falou para Vamos dar mim, sequência? ô, Denis, você falou aí que tem, se eu entendi bem, o Alcorão é o Deus que traz a mensagem, e aí, né, colocado aí é o Alcorão, você vai falar. Então, o Aham. Hadith e o Sira tem mais a ver com o que Maomé fez, não é isso? Com o que ele fez e o que ele falou. E o que ele São falou. Ah, atos tá. e Mas qual ensinos. a diferença fundamental se os dois têm a ver com o que Maomé fez e falou? Qual seria a diferença principal de eu ter a coletânea do Hadith e ter o livro, né? Porque a Sira, no caso, é um livro só, né? Você mostrou aí. E o É por Hadith causa é porque é uma coletânea. ela é a biografia. A Tá. Síria é só a história do profeta. Agora os Tá. hadiths são ensinos, é doutrina. Tá. Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Denis, que é o Diego. Diego, estamos na Oi. fila. Então, pode falar, Misa, depois Ó, eu tem uma falo. mão levantada aí. Tem várias mães, como diz, né? Tem várias mães levantadas. Diego, levanta aí tua mão também. Vou ficar na fila. Denis, me diz só uma curiosidade bem simples. Quando a Cira foi escrita, ela foi escrita muito tempo depois ou é algo Muito bem depois. antigo? Quanto tempo tem a Cira assim, porque pelo que eu entendo, a Cira talvez tenha sido escrita, se eu estiver errado, tu me corrige, tá? Talvez para consolidar uma ideia, né? Assim, tipo, eu vou escrever a história para poder dar validade ou trazer como algo de relevância para que a comunidade islâmica acredite que tudo que foi dito por ele é verdadeiro. É mais ou menos assim? E quando foi escrito a Sira, mais ou menos? Existe essa opinião, sim. Então, a Sira, ela foi escrita por um cara chamado Ibn Hisham, só que esse escrito de Ibn Hisham se perdeu e ele foi reescrito em um outro período por um cara chamado Ibn Hishak. E esse texto de Ibn Hishak, que nós temos em árabe, ele foi traduzido para o inglês pela editora Oxford, né? Então, só que a Sira, ela tá lá, é que assim, não tem um número exato, mas ele se data do ano, imagina, Mohammed morreu no ano 500 e no ano 632. Ele morre no ano 632. A Síria é escrita quase 400 anos depois, tá? É datado de 400 a 600 anos, porque a gente tem 2 escritores e nesse meio tempo não se sabe onde está esse livro. Então é um pouco complicado. Existe essa teoria que você falou, que é defendida por alguns teólogos cristãos, né, que fazem apologética ao islamismo, como o Jay Smith, né, o Don McCurry também defende isso daí, e tem alguns outros cristãos aí bem conhecidos desse meio do islamismo que vão falar sobre esse tema. Então, alguns muçulmanos, alguns teólogos muçulmanos, eles não confiam na Sira, né? São poucos, tá? São poucos, porque se eles não confiarem na Sira, eles vão ter grandes problemas com a teologia deles. Então, a grande maioria tem como livro certo mesmo, tá? Mas essa sua indagação que você fez sobre ser utilizado para
trazer confirmação sobre uma fé que já está sendo ensinada há séculos é muito verdadeira. É muito verdadeira. Existe uma forte tendência a isso, né? Tem gente agora que está desenvolvendo um estudo sobre a real existência de Mohammed, né? Até isso estão trazendo à tona. Nem isso sabe se foi verdade. Mas é aquilo, né? Nós temos um grande desafio pela frente, que é o islamismo, e eles têm uma teologia complexa, assim como a nossa. Então, a gente tem que usar as ferramentas deles, de ensino deles, para aprender e usar isso também contra a fé, né? Não contra o homem, contra a fé. Tá bom? Espero ter respondido. Obrigada. Micael, acho que o próximo é você. Olá, bom dia. Bom dia. Denis, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre as traduções e formas de refutar certos argumentos dos nossos colegas aí, amigos aí muçulmanos. Por exemplo, eu tenho um amigo, um conhecido que ele é libanês, e conversando com ele, citando alguns textos do Corão para ele e tudo mais, o assunto era em torno de alguma coisa relacionado à violência e às ações terroristas de grupos extremistas islâmicos e tal. Então, ele, bem negacionista, né, aquela coisa toda e tal, e eu falei, no Alcorão está escrito, ele, que você fala árabe? Aí eu falei, não. Aí ele, então você não falou o texto correto, porque esse argumento que a gente já sabe, né, o Alcorão original é o escrito em árabe. Aí eu fico pensando assim, puxa vida, o Irã é persa, os iranianos não são árabes. O idioma iraniano é persa, a escrita é parecida, aquela coisa, mas é persa, não é árabe. Então quer dizer que os iranianos eles não são muçulmanos de verdade? Quer dizer que o Alcorão, se eu for em Teherã hoje comprar um Alcorão, pedir um Alcorão lá em Teherã, na mesquita de Teherã, não é o Alcorão original? Então minha pergunta é: como refutar este argumento chato, provocativo deles? Ah, você não fala árabe, então você não falou correto o texto. Como refutar isso? Tá bom. Assim, normalmente o muçulmano, existe um pensamento clássico que é o seguinte: o muçulmano acredita que só existe um Alcorão no mundo, uma tradução desde que começou. Isso é uma falha, é um boato altamente contagioso no meio dos muçulmanos. Hoje a gente já sabe sobre a existência de alguns termos. São termos difíceis que eu vou falar para vocês, mas eu vou explicar para vocês entenderem. Existem pelo menos, 7 traduções chamadas Ahruf e Qirat. E essas traduções são várias traduções em árabe do Alcorão. E essas traduções em árabe, entre si, elas têm variantes. Esse dado você pode passar para a gente depois? Desculpa. Posso, sem dúvida. Eu tenho até uma aula completa sobre esse assunto que eu dei. Ela está no YouTube, eu passo o link para vocês assistirem, tá bom? Obrigado. Passo para vocês assistirem. Mas isso é um argumento falho, já de cara, porque eles são ensinados, né, a usar exatamente isso que você falou, né? Vou te dar um exemplo meu. Eu estava conversando com um amigo muçulmano e ele falou assim: você já leu o Alcorão? Eu falei assim: já li o Alcorão. Aí ele me falou: você tem que ler 2 vezes para entender o Alcorão. Vai vendo. Aí eu li a segunda vez, enquanto eu li, eu estava falando com ele. Aí eu comecei a questionar, igual você fez. Não de assuntos tão profundos e polêmicos como você fez, mas outros assuntos. E aí ele falou assim: cara, mas é porque você não leu em árabe. Em árabe, se você ouvir isso, você vai saber que é verdade, falou para mim, né? E esse cara era indonésio. Ele não falava árabe. Ele era da Indonésia. Eu falei, cara, como assim? Mas é isso é um dos grandes problemas que a gente vai ter com os muçulmanos, que é eles vão correr para o árabe para se defender, mas eles mesmos não falam árabe. Grande maioria. A grande maioria. Pois... O libanês, nesse caso, vai falar, né? Ele vai saber o árabe, ele vai poder se comunicar em árabe, mas essa sempre vai ser uma desculpa. Lembra que... E também não tem um texto, um versículo no Corão que diz
ó crentes, não questionai o que é vos ensinado, algo desse tipo? Sim, tem. Pois tem. sendo o Alcorão o texto sagrado para eles, como refutar isso também? Ou eu não refuto? Porque o cara vai ficar aborrecido, né? Na aula. A gente vai falar sobre os pilares principais do islamismo, que não são os 5 pilares do Islã, tá? São pilares principais, fundamentais para que o Islã exista. A gente vai falar nessa aula. Então, Denis, tem mais uma pessoa para perguntar, mas é só para pôr mais uma linhazinha na fogueira, para deixar o apresentador desesperado aí, porque o tempo passa e o pessoal é curioso, por isso que eu já provoquei isso, porque o lance é legal, e se não der hoje, amanhã continua, se não der, a gente cria mais um dia, o importante é a gente tá. Mas uma coisa, só para aquilo que eu lembrei aqui, a gente precisa lembrar, né? Você falou uma coisa interessante aí. Você falou de uma conversa na Indonésia. A gente precisa lembrar que o mundo muçulmano ele tem 1,8 bilhão de pessoas, né? Aproximadamente. Desse 1,8 bilhão, somente 400 milhões falam árabe, dentro dos 22 países árabes e dos árabes que também foram para várias partes do mundo. Você tem as comunidades árabes ao redor do mundo. Ou seja, de 1,8, somente 400 milhões falam. Ou seja, 1,4 bilhão de muçulmanos não fala árabe. Essa é a primeira, ou seja, a língua mãe deles não é o árabe. Então, essa é uma das coisas importantes aí, né? Da cegueira espiritual que acontece dentro do Islã. Exatamente. Você tem que orar muito por eles, Exatamente. para que o Senhor converta e mude os corações, porque é uma cegueira espiritual fortíssima, fortíssima. Né? E o segundo ponto que é importante a gente enfatizar aí é que a pergunta do Micael, ela é geralmente muçulmanos que são mais assim engajados na proclamação do Islã e que são mais assim, sabe, mais devotos, geralmente fazem essas perguntas. Mas lembrar que a maioria dos muçulmanos que nós temos no planeta vivem em condições de pobreza, em países do terceiro mundo, e muitos sequer leem em árabe. Leem em árabe já não vão ler mesmo, né? Eu falei que é só um pouquinho que lê. Eles leem o Alcorão na língua deles, ou seja, ainda estamos falando de comunicadores orais. Eles ouvem falar na mesquita e o que o sheik falou, ou o imã lá, o líder falou, eles vão seguir. Ou seja, eu tenho um amigo que ele é sheik e um dia eu fui visitar a mesquita e ele estava em crise. Foi a coisa mais engraçada que eu vi na minha vida. Eu vi 2 coisas muito engraçadas. Uma foi ir numa mesquita no interior da China e vi algo que eu precisei voltar e parar e olhar porque eu não estava acreditando. Eu estava ouvindo a música da Shakira. A música da Shakira lá, né? Aí eu olhei, quem está tocando música da Shakira no interior desse fim de mundo? Fui ver, tinha uma mulher e uma criança dançando a música da Shakira na mesquita. Eu achei maravilhoso isso, porque música é pecado, né? Ainda mais isso na mesquita, mulher ainda dentro da mesquita, em lugar que... Então, mais uma... Então, o povo... E aí eu encontrei o líder dessa região aí, o líder da mesquita, ele estava numa crise muito grande, porque ele falou assim para mim, no meio da conversa, ele falou assim para mim, eu não sei mais o que eu faço. Eu já peguei textos do Alcorão e preguei nas paredes da comunidade, uma comunidade de umas 20 mil pessoas. Eu já peguei textos do Hadith e prego na parede. Eu dei Alcorão de casa em casa, mas o povo não vem na mesquita. O povo não lê o Alcorão. E o mais cômico de tudo foi ele perguntar para mim o que eu deveria fazer, o que me ajuda, o que você acha que eu devo fazer, né? Então, muçulmano que você é, né? Entendeu? E ele sabia que, né, conversando com ele estava numa situação de desespero tão grande que ele perguntou para mim o que eu faço para resolver. A vontade minha de responder é o seguinte: não, fique em paz, meu amigo. No cristianismo nós temos o mesmo problema. Eu só não falei isso aí, né? Mas nós temos o mesmo problema. A Bíblia é só para abrir no Salmo 91 para espantar os espíritos, né?
A gente é místico até o dente, né? Mas pode continuar. É só essa observação que nós estamos falando das pessoas que são influenciadas pela palavra do sheik. Nós estamos falando que essa conversa nossa não significa que todo muçulmano sabe, mas é importante nós, como cristãos, sabermos esses detalhes para a gente poder entender um pouco a cabeça deles, a influência diabólica, né? E também como nós podemos elaborar formas de comunicar o evangelho. Mas nós vamos ter também esses muçulmanos chatos, que o Micael mencionou aí, que é os caras que tentam... Eu vou falar para você, pessoalmente, Denis, o que eu faço. Não sei se está certo ou se não está, mas o que eu faço. Quando eu observo, na conversa com o muçulmano, que tem uns caras chatos falando comigo, igual o nego do política, querendo falar se qualquer coisa que você fala, ou você é Bolsonaro ou você não é. Negócio chato. Quando eu vejo esse espírito rondando ao meu redor e querendo me entristecer e me aborrecer, porque isso acontece muito. A gente fica irritado com essas pessoas. Chega uma hora que a gente perde a proposta de levar as boas novas. A gente quer dar um tapa na orelha dele, que a gente não pode fazer isso. Mas aí, uma coisa que eu faço é o seguinte, eu chego e falo para ele, meu amigo, eu respeito sua posição, mas eu não vou ficar perdendo tempo conversando nesses assuntos, porque não é a proposta. A proposta é falar das coisas de Deus. Então, à medida do possível que a gente está conversando aqui, você acabou de puxar uma cadeira para o Iblis, ou Shaitan, ou, resumindo, o diabo. Você puxou uma cadeira para o diabo. E eu não vou ficar numa mesa conversando onde o diabo está presente. Então, se você quiser falar das coisas de Deus, eu estou aberto a ouvir. A gente bater um papo, tal, mas se você começar essas questões, não estou gostando, não está cheirando bem. Você está puxando uma cadeira para o diabo. Então, eu vou me levantar e vou embora. Então, teve casos que eu fiz isso, teve casos que o cara pediu perdão, teve um caso que eu estava falando com um grupo de muçulmanos e um cara encheu o saco, levantou, eu falei isso aí, e isso foi na África. O cara pegou um bambu que tinha, deu nas costas do cara que estava me ofendendo e pediu perdão para mim, entendeu? O cara deu até aquela... Sabe quando aquela virada que a mãe bate no chinelo? Você dá aquela puxada na bunda? Então, foi o que o cara fez, né? Então, assim, é só para a gente tomar cuidado que tem esses detalhezinhos aí. É muito difícil de falar sobre Islã, porque não tem uma representação. Esse grupo não representa o Islã. O outro também não. É fatiado demais. Mas tem uma mola mestra, né? Existe uma espinha dorsal que é a proposta da sua conversa. Vou dar um exemplo para o irmão. Seguinte, tem mais um aí. Só dar um exemplo sobre essa questão como refutar, né? Ele perguntou. Eu vou te dar uma dica, que é o seguinte. Tem um hadith que fala que mentira é pecado. Hadith, ele vai falar que mentira é pecado. E aí você vai perguntar para o seu amigo muçulmano, mentira é pecado no Islã? Ele vai falar, provavelmente ele vai falar que é pecado. Você fala, olha, ele tá o hadith, esse hadith aqui fala que é pecado. E aí você vai falar assim para ele, se ele concordar que é pecado, né? Você vai falar assim para ele, o texto do Alcorão, esse texto aqui, ó, tal, ele vai falar sobre terrorismo. Essa palavra aqui, ó, a raiz dela, mutawafika, né, o Jefferson? A palavra em árabe. A palavra para terrorismo é... Mutawafika. Não, mutawafika é outra estrutura. É turhibuna. Depois eu vou pegar o texto para ler. Assim, turhibuna, que é a ideia de terrorismo, de fazer terrorismo. Para o irmão aprender essa palavra, turhibuna, eu vou escrever para ele, o que é turhibuna? Aí o rapaz vai falar, se ele falar árabe, nesse caso ele fala árabe, ele vai falar terrorismo ou algum tipo de ação assim de terror, e você vai falar assim para ele, só que o texto do Alcorão está usando essa palavra aqui, ó, mesma raiz. O que você acha disso? Em árabe. Você usou a palavra em árabe. Só que você entrou falando que mentira era pecado, né? Tá entendendo? Aonde a gente está chegando na conversa? Tá usando os textos. Tá usando o texto. A teologia dele vai explicar para ele que o que ele está fazendo é pecado e é mentira, e ele vai prestar conta com Allah com isso aí. Entendeu? Ô, Micael, uma coisa que eu acho que é interessante também falar aí, o que eu for lembrando, eu vou falando, viu, Denis? Aí a gente... Vocês não estranham, não, que eu estou invadindo a aula do Denis, é que também ele invade a minha,
E a proposta é essa, são invasões, porque a gente vai lembrando, um vai lembrando o outro. A estrutura de islamização, usando essas pegadinhas do Faustão, é assim: A é igual a B, B é igual a C, então A é igual a C. Né? Se A é igual a B, B é igual a C, então A é igual a C. O muçulmano, eles são treinados, ou eles leem, ou ouvem falar, tal, alguns deles, principalmente os muçulmanos que estão na Inglaterra, na França, tal, que ficam com a mão cheia de pedra, né, que estão no Ocidente, eles tentam criar essas jogadinhas para enganar os cristãos que já não lêem a Bíblia há muito tempo, né? Mas aí eles pegam uma situação. Por exemplo, se Jesus morreu na cruz, se Jesus é Deus, então Deus morreu na cruz. Então, o cristianismo é fraco, porque Deus morreu na cruz, então, durante 3 dias, o mundo ficou sem Deus. Então, olha só, eles tentam usar estruturas como essa, A igual a B, B igual a C, A igual a C. Então, uma forma de refutar também é você também, quem quiser aprofundar nessas questões, também usar as mesmas estruturas. Foi exatamente o que o Denis falou. Tal coisa, não sei o quê. Se A igual a B e B igual a C, então A igual a C. Então, você está em contradição. Então, você está falando. Só que isso leva também a apologética e a polêmica leva a situações como essas, de às vezes a gente começa a criar uma batalha e a gente foge da proposta, né? Mas tem hora que é hora de dar tapa na mesa, sim. Tem hora que é hora de dar tapa na mesa, sim. Mas a gente tem que tomar cuidado que não é só para dar tapa na mesa. A proposta nossa, ela é outra, né? Só para a gente tomar cuidado, porque é muito fácil. O que o Micael falou é pura verdade. Esse tipo de provocação tira a gente do sério. A gente briga, a gente fica nervoso, a gente cria preconceito. Por isso que eu resolvi falar do muçulmano semana passada e agora falar da estrutura do Islã. Então, você entra numa estrutura diabólica. A gente não pode esquecer que o Islã é diabólico. Tomar cuidado mesmo. A gente vai falar mais para frente sobre isso ali na aula, sobre essa questão de você cuidar com essa parte da batalha espiritual. Vamos para a próxima pergunta do Paulo Diego. Bom dia, professor. Bom dia. A minha pergunta é o que é a Sharia? Ela se enquadra em qual documento aí? Ok. Deixa eu mostrar aqui para você um livro. Esse livro aqui, ó. Esse livro chama Reliance of the Traveler, né? Esse livro aqui, ele é a interpretação da lei Sharia. Imagina que você tem lá a Constituição brasileira, ou a Constituição aí do Cabo Verde. Dentro da Constituição do Cabo Verde, você vai ter toda a lei de estrutura do país. Diferente do cristianismo, o islamismo ele se baseia em leis para o povo dentro de uma Constituição para que o povo siga, né? Toda essa Constituição, toda essa lei, ela é extraída e tirada a partir da história do profeta e dos ensinos do profeta nos hadiths e ao Corão, tá? Dentro desses três livros principais, são extraídas as leis e as práticas para o muçulmano e implantadas em um país que tem um Estado muçulmano completo, e aí ali é colocada a famosa lei Sharia, ou lei Sharia, né? Existem alguns países do mundo que têm essa lei implantada, outros não têm. Outros países têm regiões que a lei Sharia é implantada, né? Diferente do Brasil, que você tem uma lei geral para o país todo, alguns países eles têm esses departamentos, nos departamentos existem as suas leis locais, tá? Então, a lei Sharia, ela é baseada no tripé aqui. Sem isso daqui, o muçulmano não consegue fazer nada da sua doutrina, tá bom? Mas esse aqui é o livro que faz a interpretação dele. Ô, Denis, essa pergunta foi boa colocada, porque a gente ouve muito falar sobre a Sharia, né? A Sharia, Londres, o subúrbio de Londres, tem lei Sharia, ok? A cidade de Dearborn, nos Estados Unidos, ali no estado do Michigan, ok? A capital do Michigan é Detroit. Do lado de Detroit tem uma cidadezinha chamada Dearborn. Dearborn é uma cidade que tem muita gente do Oriente Médio. Tem uma Sharia. No subúrbio da França, já tem Sharia.
ou seja, mesmo o governo do país não reconhecendo, existem alguns guetos que ninguém vem aqui, porque se colocar o dedo aqui, nós vamos brigar. Isso já está acontecendo no próprio Ocidente. Alguns lugares em que a Sharia já está sendo implantada. Mas a Sharia para quê? Para aqueles muçulmanos que moram naquela região, dependendo do que eles fizerem, eles vão para a corte. Para essa corte não oficial, mas que na Inglaterra já é quase que oficial, só não está escrito no papel que é oficial. Sim. Então, isso já está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, né, no Ocidente. Então, a Nigéria, por exemplo, a Nigéria, né, a gente sabe que hoje está praticamente 50-50 aí, oscilando mais ou menos, de cristãos e muçulmanos. A região do norte da Nigéria é muçulmana. Então, ali prevalece a Sharia. E dentro de um país interessante, né, que a Nigéria hoje é o país mais, um dos países que mais envia missionários cristãos para o redor do mundo, está sendo a Nigéria. A igreja nigeriana ela é fortíssima hoje, mas ao mesmo tempo ela está sendo provocada pela expansão do Islã. E só para mostrar aqui, né, quando dois nerds começam a mostrar livro, tudo que você pergunta para o Denis, ele tira um livro da estante, né? Isso é coisa de nerd. Então eu também faço isso. Esse aqui, por exemplo, é um livro que fala sobre a lei Sharia, né? Então ele é um livro bem volumoso e por exemplo, né? Quando você olha aqui, só para ter uma ideia, quem nunca viu essa questão da Sharia, tem muita gente que está com a gente aqui no curso e não sabe. Por exemplo, a interpretação disso aí que o Denis falou gera conversas como, por exemplo, eu preciso de definir leis relacionadas a relações familiares, casamento, relacionamento de marido, mulher, aí tem todos os detalhes, subdetalhes, poligenia, dote, divórcio, fala de... Então, tem as questões familiares. Depois tem uma parte de crime. O que é conhecido como os crimes e as punições. Aí fala um monte de coisa sobre crime e punição, que não é a proposta nossa aqui. Depois fala sobre propriedades, herança e as propriedades. Então, é um monte de regras sobre coisas de propriedades que eu compro, papapá, parará, doação. Aí depois tem uma outra parte da Sharia que fala sobre as leis de economia. Gente, só para vocês terem uma ideia, nos países de maioria muçulmana, os bancos, o Itaú deles, o Bradesco deles, eles são bancos islâmicos. Até a maneira de juro, de dinheiro, é regido pela Sharia daquela região. Aí você tem coisas relacionadas a relações externas, só para vocês entenderem que eles pegam os aspectos da vida, riqueza e tal, e tentam trazer, através da interpretação que o Denis falou, através do Alcorão, Hadith e Sira, eles tentam trazer uma interpretação. A Sharia ela muda. Como é um grupo de gente do STF, né? O Supremo tem um STF do Islã, ele depende de região. A lei de Sharia ela é definida, não tem uma lei Sharia para todo muçulmano igual. Elas são de região para região. E uma outra coisa aqui, para parar de dar palpite nesse momento, é dizer que o Alcorão representa, de tudo isso que nós estamos falando, que o Denis está apresentando aí, o Alcorão, olha, isso é uma das coisas que quando eu aprendi eu fiquei de boca aberta. O Alcorão representa só um pedacinho de tudo isso do Islã. A maior parte não é ligada ao que o Maomé fez. Sim. Falou, o Denis vai dar enfoque nisso. Interessante, a gente acha que é o Corão que é a grande, né, a bola da vez, não sei o quê. E não, na verdade é o que Maomé fez e falou, que na prática é o que tem mais peso do que o que tal Deus trouxe, né? Mas aí é só para trazer esse complementozinho aí. Só para tirar essa dúvida aí do irmão, para o irmão entender, para todo mundo entender também, imagina que na igreja nós temos uma hierarquia, certo? Vamos dizer assim, membros comuns, os membros da igreja, aí você tem diaconia, você tem presbíteros, pastores, né? E aí, no islamismo, ele possui essas hierarquias. Só que essas hierarquias, elas entram em um sistema governamental.
e a parte lá de cima, na parte lá da maior liderança islâmica do país, existem uns caras que são chamados muftis. Esses muftis, talvez a gente pode chamar aí do STF islâmico, eles são responsáveis por emitir alguns documentos que são chamados fatwas. E esses documentos que eles emitem, eles criam novas leis para se adaptar com o mundo moderno. Então, por exemplo, às vezes, antigamente a pessoa sofrendo um acidente e morria. Hoje a pessoa ela sofre um acidente, ela é levada para o hospital, ela fica entubada meses e meses e meses. E aí o muçulmano ele pode aplicar a eutanásia? Isso é aceito ou não? Então, quem vai fazer um documento para falar sobre eutanásia é o mufti. E essa lei que ele vai escrever vai ser somente local, por país ou região que ele governa, vamos dizer assim, né? Então, só para os irmãos entenderem que existe uma organização muito grande dos muçulmanos de maneira completa, não só regional, mas governamental dos países. Vamos embora, senão a gente não termina esse negócio e o Jefferson vai me interromper de novo. Vamos lá. Então, o islamismo, a gente sabe que o islamismo ele tem 5 pilares, né? Ele vai ter lá a confissão de fé deles, que é a shahada. Eles vão ter as orações, que é o salat. Eles vão ter o saum, que é o jejum. Eles vão ter o hajj, né? Que é a peregrinação. E eles vão ter o zakat, que são as ofertas lá, ou a esmola, né? Que não é esmola, mas para você entender que é o 2,5% de todas as posses do muçulmano. Eles têm esses 5 pilares. Só que esses 5 pilares, eles não funcionam de nada se a gente não tem as 2 colunas principais do islamismo, que é o Alcorão e Mohammed, o profeta. O Jay Smith ele tem uma frase muito conhecida que ele fala: "The book and the man", o livro e o homem, o livro e o homem. São 2 pontos principais da fé islâmica. Sem o livro, sem o nome, acabou o islamismo. Sem o livro, o islamismo está comprometido. Sem o homem, não existe islamismo. Então, eles precisam desses 2 pilares fundamentais para a fé islâmica. Se a gente consegue rebater esses 2 pilares, a gente consegue trazer uma abertura assim, de mente para o nosso amigo muçulmano. Vamos seguindo. Então, esse aqui que você está vendo nessa imagem uma representação do profeta Mohammed, né, feita por um árabe, por um muçulmano persa, tá? Ele foi filho de uma mulher chamada Amina, seu pai foi o Abdallah, e ele foi criado pelo seu tio Abu Talib. A gente vai contar a história mais para frente. Ele fazia parte de uma tribo chamada Quraysh. Na sua juventude, ele foi um pastor do deserto e também trabalhava em caravanas. Ele foi casado com uma mulher chamada Hadija e uma outra chamada Aisha e muitas outras mulheres, tá? Ele teve 9 esposas, o profeta Muhammad, diferente dos muçulmanos que só podem ter 4, tá? Ele foi um líder político e religioso. Ele fez um milagre, segundo a teologia islâmica, que foi o Qur'an, né? Que foi o Alcorão. Ele foi o profeta para os árabes, mas viveu também entre judeus, tá? Ele pregava contra o quê? Contra judeus e infiéis e a volta a Allah, né? Ao único Deus. Ele liberta os árabes e ele morre no ano 635 depois de Cristo. Só para dar um detalhe aqui importante, tem gente que acredita que o islamismo vem antes do cristianismo. Não, tá? Muito depois, muito depois. Muhammad nasce no ano 570 depois de Cristo. Beleza? Então, no ano 560 depois de Cristo, o que estava acontecendo na Arábia? Ali no Oriente Médio, naquela região ali da Arábia Saudita. Os povos ali que viviam nômades, né, perdidos, eles eram muito pobres, para não dizer que extremamente pobres. Eles tinham ali, vamos dizer, os seus caciques locais, né, que cuidavam e tentavam fazer a comunidade viver de uma maneira mais leve, mas mesmo assim eles eram muito pobres, muito pobres. O que cercava eles era o deserto, eles tinham poucos animais, eles tinham que saber se locomover com muita sabedoria, porque senão eles poderiam morrer num erro, numa falha de uma noite.
Então, eles estavam numa região extremamente pobre, extremamente idólatra, que tinha a presença de cristãos e judeus, que tinha a presença também de homens que tinham seus deuses locais e as suas próprias crenças. Então, Mohammed, ele nasce nesse ambiente, extremamente pobre, cheio de idolatria e com um monte de gente falando de Deus, mas de maneiras diferentes. No ano 570 é quando ele nasce. Ele cresce, e aí, no ano 610, não, vou contar um pouquinho da história aqui, senão a gente se perde aqui nesse caminho até a revelação. Então, Mohammed, ele cresce aí na sua juventude, ele começa a trabalhar, né, com pastoreio, e também começa a trabalhar em caravanas. Em uma dessas caravanas, ele conhece uma viúva chamada Hadija. E essa é uma mulher poderosa, gente, uma mulher riquíssima da região, que era dona de caravanas, fazia trocas e vendia muitas coisas. Então, ela tinha muita posse, e ela estava viúva. E ela viu o jovem Mohammed ali e quis se casar com ele. Então, eles casaram. Então, você imagina, um jovem que era pastor, que não tinha nada, analfabeto, de repente ele conhece uma mulher muito rica. Ele se casa, automaticamente o status dele no meio do povo sobe. Ele cresce por causa das suas riquezas e posição. Mas Mohammed, ele não era um cara simples, ele era um cara que falava muito bem. Ele tinha vamos dizer assim, uma maneira de se comunicar que as pessoas paravam para ouvir. Ele era bom no falar. Isso é inegável, segundo você, se você ler a história dele aqui, na sua biografia. Ele falava muito bem. Ele tinha um alto poder de convencimento com as pessoas que o cercavam, né? E ele era um homem também espiritualizado. Ele se retirava para fazer orações, ele praticava o jejum. Lembrando, pessoal, que o jejum ele é uma prática que já acontece antes dos cristãos ali, com os judeus já é presente. É só a gente ler a Bíblia, o Antigo Testamento, você vai encontrar muitas vezes o povo, reis, profetas jejuando. E essa prática foi trazida para o cristianismo e ela é replicada no Islã, né? Mas Mohammed, ele tinha essa prática do jejum e de se retirar para fazer orações ou para fazer meditações, né? Então, no ano 610, em uma dessas retiradas dele, ele vai para uma caverna chamada Caverna de Hishra, e lá na caverna ele tem uma visão, ele vê um anjo, né? Na verdade, não é uma visão, é uma aparição. Um anjo aparece para ele, o anjo Jibril, que é esse aqui, ou o anjo Gabriel, que aparece para ele e fala assim para ele: Acra, né? Leia, leia. E ele pega Mohammed, e Mohammed fala assim: eu não sei ler. Então ele pega Mohammed assim, ó, abraça Mohammed, aperta ele e joga ele. Diz a Sira diz, a biografia do profeta, de que ele quase morreu com esse apertar desse anjo aí, que machucou muito ele, que quase... o texto vai dizer que os ombros dele quase bateu um no outro, né? De tanta força que o anjo fez isso. E ele não sabia ler. Eu sou um analfabeto, eu não sei ler. E o anjo apertava ele, jogava por 3 vezes e falou, Acra. Então, Mohammed começa, então, recitar pela terceira vez. Pela terceira vez, Mohammed começa a recitar o que nós conhecemos como Alcorão, a primeira recitação. Então, quando a gente entra nesse assunto recitação, é importante dizer, o Alcorão, ele não é como a gente pega a Bíblia e lê ela. Lê um texto, Deus amou o mundo de tal maneira. O Alcorão não funciona assim. Existe um canto corânico, é como se fosse cantado. Então, vou dar um exemplo assim para você aqui. Você já ouviu alguma vez uma mesquita ou algum vídeo do YouTube que um muçulmano começa a fazer a chamada de oração e ele começa a fazer dessa forma: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tá vendo? Isso aqui que eu estou fazendo para você é a recitação. Isso é recitação. Ele está cantando de uma maneira cantada. E isso é tão importante para o islamismo porque o Alcorão ele é lido dessa forma nas mesquitas, né? Ou pelo menos é tentado, né? Quem consegue ler dessa forma. Então, o Mohammed ele começa a recitar o Alcorão.
Ao sair de lá dessa caverna, diz aqui a história, a Cira diz que ele estava com tanto medo, tão atemorizado, que ele pensou em se matar, em se jogar lá de um precipício e acabar com a vida dele, porque ele achou que ele estava endemoniado, né? Com aquilo aconteceu, tinha um espírito tomando posse dele, um demônio tomando posse dele. Então ele vai para casa, ele não se matou, ele vai para casa, ele encontra a Radija aqui, a sua esposa, tá vendo? Isso aqui é uma representação da Radija. Ele encontra a sua esposa e ele fala para ela, me cobre, me cobre. Ela pega e coloca um pano sobre ele e ele diz assim, diz que ele viu um anjo, né? E ele não sabia se ele tinha visto um anjo, se era um demônio, etc, etc. E aí ele começa a dar volta, a sua esposa começa a dar voltas ali ao redor dele, e aí tem uma história que acontece ali naquele meio que não vem muito ao caso, mas no fim das contas a mulher dele fala assim para ele, olha, não, você é um profeta de Alá, né? Você é um profeta, isso foi uma revelação dada do céu para você, né? E para confirmar isso, Hadija fala para Muhammad, vai conversar com meu tio. E aqui, gente, é importante a gente prestar atenção na história. Segundo a história da Cira, o tio de Hadija era um cara chamado Waraq ibn Nawfal. Waraq ibn Nawfal, segundo a história islâmica, ele era um cristão nestoriano, tá? É uma seita cristã que aparece ali no quarto século e que se estende até o século VII. Hoje em dia, existem alguns historianos, né? E essa seita ali que aparece desse quarto século, ela foi rebatida dentro do Concílio da Calcedônia. O Concílio da Calcedônia rebate a teologia que é colocada ali no nestorianismo. E existiam muitos cristãos, tá vendo? A gente está tendo um problema de seitas nesse período, que estão tendo uma confusão sobre a pessoa de Jesus Cristo. E esse cristão, o Waraq ibn Nawfal, conversa com Muhammad, ouve o que Muhammad tem que falar, e ele fala para Muhammad, Muhammad, tenho certeza que você é um profeta de Deus. E ele dá o aval para Muhammad seguir o seu ministério. Pesada, né, essa história, mas esse é o relato islâmico, tá bom? Vamos seguindo. Olha eu aqui. Olha eu. Olha aí. Vai. Cara, se a gente tivesse tempo, né, para a gente pensar e estudar, quando você fala desse período antes do Islã nascer, já existiam esses cristianismos, né, verdadeiro, mas muitos cristianismos heréticos e também outras seitas, né? E o cristianismo herético era sempre na questão da pessoa de Jesus, a divindade de Jesus. Se ele era 100% Deus, se ele era por 150%, não sei o quê, se ele era divino. Até Maria entra na história, né? Até Maria faz parte da Trindade. Existem cristãos marianitas e tal. É uma coisa. Estudar o período pré-islâmico, existem especialistas que estudam somente o período pré-islâmico, que é o período que o muçulmano diz, né? Como você falou, jahelia ou ignorância. Agora, uma coisa interessante é quando a gente estuda história, e por que essa aula está sendo muito legal? Porque faz a gente refletir no dia de hoje. Uma das reflexões que eu pensei aqui agora, que para a gente só pensar, né? A gente não tem tempo para refletir nela, mas como a igreja já vem falhando lá de trás, deixar o islamismo crescer. Estávamos discutindo o século dos anjos e o Islã cresce naquele ambiente, onde já tinha cristãos, quer dizer, o pessoal se preocupando com coisas internas, necessárias sim, mas deixaram a coisa acontecer. E aí quando você fala do cara, do Waraq, que é cristão, e o cara dá um conselho desse, cara, olha quantas oportunidades, né? E outra coisa, não tinha naquela época a Bíblia traduzida para o árabe. Outra falha da igreja. Então, é um monte de coisa que é importante a gente refletir para hoje a gente ter essa coragem de mobilizar a igreja para a gente não cair no mesmo erro. Pronto. Exato. Vamos dar sequência aqui, porque senão os assuntos vão discorrer por muito tempo. Então, o profeta Muhammad ele recebe a sua revelação quando ele tinha 40 anos de idade. No ano 613, ele inicia o seu ministério público. Tá? Existe vamos dizer assim, eu vou colocar como folclore ou lenda dentro do islamismo, que isso é dito, mas não se tem certeza de onde vem essa teoria.
de que todos os profetas, eles iniciaram seu ministério com 40 anos, tá? Segundo o islamismo, né? Então, você tem muitos profetas, pelo menos esses profetas, a gente tem 25 personagens que são bíblicos, que esse é o assunto do meu livro, que a gente vai falar lá para frente, mas esse é um assunto meio esquisito, que dá muitas contradições. No ano 613, ele inicia o seu ministério público, que é ele está numa cidade chamada Meca, hoje conhecida como Centro Islâmico, né? Que tem lá a Caaba e tudo mais. E ele está nessa cidade de Meca, que é onde ele cresceu, que existe a Caaba, que essa Caaba está cheia de deuses dentro dela, né? E ele começa a falar sobre essa volta para o único Deus. E nesse local, o que que tem lá? Tem cristãos, tem judeus, tem de tudo, todo jeito que é tipo de crença tem ali naquele local, daquela época. Então, ele começa a pregar contra isso, contra isso. E o foco dele está sendo contra os judeus sempre. E nesse primeiro período, ele começa a falar para os judeus, né, de que existe só um Deus, e ele começa a contar muitas histórias parecidas com as histórias da próprio Antigo Testamento, que são as revelações. Ele começa, nesse período de vida dele, ele começa a trazer as revelações que vêm do céu. Ele é, segundo o livro, ele é como se tomado por um espírito. Em alguns momentos ele está trêmulo, ou ele está no chão agonizando, ou a sua boca está saindo espuma da sua boca. Diz que o seu rosto fica vermelho, seus olhos ficam negros, enquanto ele vai fazendo as suas revelações, né? Trazendo as revelações que vêm de Alá para ele, né? Isso não sou eu que estou dizendo, tá, pessoal? Tá aqui, ó. Tá nesse livro, tá? Só estou relatando para vocês o que está escrito, de uma maneira mais sucinta. Então ele começa a fazer tudo isso e os judeus começam a questionar ele. Não, isso aí que você está falando é folclore, são fábulas, a gente não acredita nisso, a gente acredita dessa forma. Ele fala, não, mas é assim, assim, assim. E ele começa a falar que ele é um profeta de Alá. Só que para os judeus existe uma regra, se você é profeta, você precisa fazer algumas coisas, e uma delas é milagre. E Mohammed não fazia milagres. No ano 619, é conhecido como o ano da tristeza, porque morre Hadija, morre Abu Talib, o tio que cuidou dele na infância, enquanto ele era um órfão. E a esposa dele também, a esposa mais amada, segundo a teologia islâmica, a Hadija, ela morre, né? E é um ano assim muito triste para ele. No ano 622, isso aqui é importante, eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer aqui, tá? Importantíssimo. No ano 622 acontece a Hégira. O que é Hégira? Pensa comigo pensa lá no Antigo Testamento, que o povo estava preso no Egito e eles precisam sair do Egito, eles passam de um lugar para o outro e eles vão indo em direção à Terra Prometida. Essa saída deles nós conhecemos como Páscoa, né? Passagem, Páscoa. No islamismo, a Hégira é muito parecido com isso. Mohammed ele está em Meca e ele precisa sair de Meca para ir para uma outra região chamada Medina. E ele sai de Medina, essa passagem daqui para cá chama Hégira. E é a partir da Hégira que começam a se contar os anos do calendário lunar islâmico, tá? Então, hoje, existe um calendário lunar que é contado a partir do ano 622 depois de Cristo até os nossos dias, e eles são divididos por meses, tá? E esses meses, cada um deles tem um nome. Um desses meses que tem nome é o famoso Ramadã. O Ramadã é um mês do calendário lunar que os muçulmanos vão fazer as suas práticas religiosas. Então, importantíssima, uma data muito importante para o islamismo é a Hégira. É a saída de um local de perseguição para um local que ele vai ter mais liberdade. E aí, desse ano 622 para frente, antes até o ano 629, Mohammed ele começa a crescer e cresce muito. Ele começa a trazer os árabes, libertar os árabes, falar, olha, existe um profeta no meio de vocês, existe palavra de Alá para vocês, existe um Deus verdadeiro para vocês. E ele começa a atrair muitas riquezas.
muitas riquezas para ele, e o povo começa a andar com ele porque ele estava ficando muito rico. E ele distribuía dinheiro entre as pessoas. E não só isso, mas ele, junto com os homens dele, e agora já é um exército, eles começam a assaltar e roubar caravanas que passam por ali para eles aumentarem os despojos deles. Então, eles já estão tão fortes, tão grandes em número, de que agora as pessoas que passam por ali, que não quiserem se juntar a eles, morrem. Ou você é muçulmano, ou você morre. Antes da Hégira, antes da passagem aqui, Muhammad ele solta muitas palavras e ele ensina muita coisa sobre caridade, sobre amor, companheirismo, judeus e cristãos podem viver bem. Vem a Hégira, ele fica poderoso e todo esse discurso dele cai, muda todo o discurso do cara. E ele começa com afinco e contra judeus e infiéis, judeus e cristãos. No ano 630, ele volta de novo para Meca. Em Meca, ele vai fazer a famosa purificação da Caaba. Deixa eu passar aqui para vocês verem. Aqui é o ministério, aqui é uma pintura, tá, de Muhammad falando com os judeus, né? Aqui você vai ter a purificação da Caaba, tá? Isso é uma pintura persa também, que está presente em um Alcorão. E aqui você vai ver, ó, que tem vários deuses, tá vendo? Vários deuses aqui que eles estão sendo quebrados, destruídos. Por que tem esses deuses aqui? Segundo a história islâmica, existiam pelo menos 360 deuses ali, equivalentes a cada um dia do ano. Então, como Muhammad ele queria purificar a Caaba, por que purificar a Caaba? Porque, segundo a teologia islâmica, a Caaba é a casa de Deus. Foi construída por Abraão e Ismael. Se você não conhece essa história, você vai encontrar lá no meu livro, tá? Tem eu explicando ela do começo ao fim. Então, você vai ter aqui eles destruindo em cima do cavalo, do camelo, desculpa, em cima do camelo aqui, ó. Tá vendo que tem um foguinho aqui, ó? Foguinho. Essa é uma representação, uma das maneiras de se representar o profeta. Você está vendo que o Muhammad era pentecostal, né? Mas vamos lá. Então, Muhammad, no ano 632, morre. Como é que ele morre? Depois de muitas batalhas e ter vencido e conquistado muitos lugares, ele entrou num vilarejo judeu, matou todos os judeus, todos os homens e meninos e velhos, deixou as mulheres vivas, e uma mulher ali daquela tribo, segundo a história islâmica, ela pediu para o Muhammad para fazer um carneiro para ele, uma comida para ele comer. E ela fez uma comida, e quando eles estavam comendo, o companheiro dele que estava do lado dele caiu duro, morto. E o Muhammad já tinha comido e ele vomitou. A comida estava envenenada. O Muhammad ele não morreu na hora. Segundo a história, ele ficou 3 anos sofrendo com o envenenamento até que ele morre, né? Por uma judia matou ele, né? E a gente vai entendendo, não só pela história, não só pela maneira que Muhammad lidava com os judeus, não só como ele pregava contra os judeus, mas esse assassinato ser colocado a culpa do assassinato dele num judeu, fica muito evidente o porquê existem tantas coisas hoje em dia entre judeus e muçulmanos, né? E aqui do lado, você está vendo essa fotinha aqui, são 2 portas, tá, pessoal? Uma dessas portas aqui é do túmulo do profeta Muhammad, e a outra porta é a porta para Isa, que é Jesus, né? Segundo a teologia islâmica, Jesus, ele está vivo no céu e ele vai voltar, e quando ele voltar, ele vai quebrar as cruzes, matar os porcos e os animais impuros e imundos, ele vai pregar contra os cristãos, se casar, morrer e ser sepultado do lado do profeta Muhammad. Tá bom? Vamos seguir aqui. Então, a gente falou a primeira parte, a gente falou sobre o profeta, certo? Essa é a figura principal, esse é o cara, esse é o homem a ser seguido. Na nossa segunda parte, fala. Dani, dá licença um pouquinho, vamos dar uma paradinha para uma ida ao banheiro, são 10h30, a gente dá uma paradinha?
E aí, como você vai entrar agora no Alcorão, mas acho que a gente poderia abrir para perguntas, né? Antes de parar. Se alguém tiver pergunta, pode fazer, tá? Pergunta, gente. Acho que não tem, não. Vamos para o intervalo, então, e a gente dá continuidade depois. 5 minutinhos aí, tá? 5 minutinhos de volta.